Olha aí, Ari. Promete reconstruir o Irã. Vai fazer o Irã grande novamente. É o MIGA. O presidente americano disse que não aceita acordo com o Irã. Apenas rendição. Que miga é essa, Socorro? O Trump disse que ele exige, na verdade, o presidente americano está exigindo rendição incondicional do Irã. E só a partir daí pode, sim, haver um acordo. A gente tem aí um trecho do que o Trump escreveu hoje na rede social dele, e ele começou dizendo: não haverá acordo com o Irã, exceto, ou seja, a menos que a rendição incondicional. Depois disso, e da escolha de um grande e aceitável líder ou líderes, nós e muitos de nossos maravilhosos e corajosos aliados e parceiros trabalharemos incansavelmente para trazer o Irã de volta da beira da destruição, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca. O Irã terá um grande futuro. Faça o Irã grande novamente. É o MIGA. É o novo aí slogan do presidente americano. Bem, o Trump deu hoje uma entrevista conversando com a CNN Internacional. O Trump foi questionado, primeiro, presidente, e o novo líder do Irã? Pode ser um líder religioso? E o Trump disse, não tem problema, pode sim ser um líder religioso, não tem problema para mim. E tem que ser mesmo Estado democrático? O Trump disse que para ele, o novo líder, o novo Irã, não precisa ser um país democrático, não. Ele disse que tem apenas que tratar bem o novo líder, tem que tratar bem os Estados Unidos, Israel e também os países vizinhos, os aliados vizinhos. O Trump voltou a dizer que ele tem que escolher o novo líder do Irã, como aconteceu na Venezuela, que ele disse que está se dando super bem com a Delcy na Venezuela. Disse ontem que Cuba vai cair em breve, o governo de Cuba, mas primeiro ele está concentrado no Irã. Então essa de que não tem acordo, a não ser que todo o regime se renda, é bem diferente do que disse o presidente do Irã, porque o líder supremo foi assassinado, mas o Irã continua com o presidente, que é o Masoud Pezeshkian. E ele disse para a imprensa que alguns países já iniciaram esforços para mediar o conflito, já tem gente se mexendo para mediar esse conflito. Ele não citou quais países. O Trump disse totalmente o contrário. E a gente tem uma imagem aí, antes de ir embora, já o Trump disse que não tem problema nenhum novo líder religioso no Irã, e a gente tem uma imagem do presidente ontem no Salão Oval, ele sendo abençoado, são pastores evangélicos rezando por Trump no Salão Oval. Olha essa cena aí, Salão Oval da Casa Branca, um grupo de pastores evangélicos de vários estados dos Estados Unidos pegam na mão do Trump, no braço, no ombro, o Trump é de olhos fechados, e eles fazem oração, estão orando, estão rezando pelo Trump e pelos soldados americanos, pelas tropas americanas, para o sucesso da guerra. Ananias. Tá aí você vendo a imagem, vendo toda a exaltação do presidente americano Donald Trump, o seu gabinete com sua foto ali ao fundo, uma foto enorme do presidente americano Donald Trump. Eles estão fazendo aí uma corrente, né, ao redor do presidente americano. Pela guerra, foi isso que eu entendi. Por ele, Trump, para que para que o Trump consiga o que ele propôs aí. Pelo sucesso do país e isso. Então ele joga bombas, mas os pastores rezam para que tudo corra bem, né, Ari? Com o país, com os Estados Unidos e com o imaginei assim, estão rezando pelo fim da guerra, o fim rápido, mas não. Não, é para que ele consiga tudo isso que a Socorro trouxe, para que ele consiga impor tudo ao Irã, para que ele consiga, inclusive, pela força, né, matando, avançando, ter os objetivos todos, é para isso. É esse o pedido feito junto ao presidente Donald Trump. Alessio Rodrigues. Ananias, aí a oração é para fortalecer ainda mais as ações dos Estados Unidos contra o Irã. Na verdade, a gente deveria ter visto ou ver orações justamente nesse sentido de dar fim à guerra, né? Porque a guerra não tem nenhum tipo de ação positiva nesse sentido justamente para as vítimas, né? A gente até estava falando que ninguém está pensando nelas. E eu acredito que esse posicionamento do presidente Trump, dizendo que vai reconstruir, que vai dar poderio, inclusive, aumentar economicamente o poderio do Irã,
Esse mesmo discurso foi utilizado com a Venezuela, que a gente viu depois, os barris de petróleo sendo vendidos ao preço que o Trump quis. Esse mesmo discurso foi utilizado também com Gaza. A gente ainda não tem visto essa reconstrução que foi prometida lá atrás, ou seja, depois que conquista todos os seus interesses, todas as suas vontades, o presidente Trump abandona. A verdade é essa, ele vai fazer tudo isso. Essa narrativa tem que ser construída, porque o papel de bom moço, a imagem de bom moço, por mais que esteja matando, inclusive, crianças inocentes nesses conflitos, ele vai continuar tentando empreender esse tipo de imagem. Eu acredito que é mais uma dessas narrativas e que, inclusive, está sendo acatada pela população, até mesmo pelos pastores, como é o caso que a gente viu aí, que publicamente fizeram essa imagem, rezando, orando, enfim, nesse caso, pela própria guerra. Franci Teixeira. Ananias, ele se comporta como um imperador do mundo, realmente. Aqui não se trata de defender regimes autoritários, até porque o Trump ele vem demonstrando que não tem qualquer preocupação com a liberdade, com a democracia nessas nações. Tanto que na Venezuela continua o regime chavista. Apenas agora se tem uma chavista que aceita as ordens do Trump. E eu não tenho dúvida se aparecer algum fundamentalista religioso ou um ayatollah que cumpra as determinações do Trump, e o regime no Irã continuará sendo o mesmo. Então é uma conversa para boi dormir do Trump. Gaza continua da mesma forma como estava, destruída, com a população comendo pão que o diabo amassou e ainda sofrendo com os efeitos do conflito com Israel. Você tem o exemplo de outros países como o Iraque, que também teve promessa dos Estados Unidos anos atrás, também a Arábia Saudita, em que o Afeganistão, que o Talibã voltou. Então é uma promessa do Trump que não se cumpre, porque os exemplos são vários. Os Estados Unidos invadiram e depois abandonaram. O Francis traz, e quando eu falava da imagem de Donald Trump cercado ali pelos pastores, e aí não é nada contra os pastores, mas a construção dessa narrativa aí, a imagem lá no fundo com um retrato gigante de Donald Trump, é a construção da figura do imperador que não pede, ele exige, ele impõe a rendição total. Não interessa quem vai ocupar o comando, qual é a ideologia, qual é o caminho, desde que seja submisso a mim. E o próximo passo ele já aponta, será Cuba. Depois da Venezuela, depois do Irã, vem Cuba. Ou seja, são posturas corretas, totais, incorretas de alguém que quer ser imperador do mundo. Imperador do mundo. Ananias, Ananias. só me permita. Só a sua Pode ir. Não, pode continuar. Vai lá, Eliezer. É que assim, se essa oração for pela guerra, há uma contradição bíblica muito grande. Porque a Bíblia ensina a orar pelas autoridades, mas para que vivamos em paz e em sossego, e não para a promoção de conflitos. Até porque matar é contra um dos principais mandamentos. Então há aí uma contradição. Até o momento em que se ora por uma autoridade, tudo bem. Agora, em favor de guerra, isso não é bíblico. Vai lá, Socorro. Não, como eu sempre tento mostrar os dois lados aqui, que é muito difícil, principalmente nessa situação do Irã. Muita gente condena, muita gente, claro, esse massacre que os americanos e israelenses estão fazendo no país, inclusive matando dezenas ou centenas de civis, porque a gente não sabe o número exato de mortos, porque é difícil entrar no Irã, porque praticamente o país está sem internet, tem um bloqueio total. Agora, a gente também tem que falar de muita gente apoia, muita gente acha que esse é a única solução. Eu li hoje uma reportagem na BBC de Londres, de que entrevistou várias pessoas dentro do Irã, ou iranianos que deixaram o país, que tiveram que deixar o país, foram forçados. Eles dizem, é ruim o que está acontecendo? Não, é péssimo o que está acontecendo, mas essa é a única chance que nós temos, né? De ficar livres dessa tirania do regime dos ayatollahs, que durou quase 50 anos, desde 1979. Então, muita gente está disposta a aguentar toda essa destruição, porque acredita, né? A certeza ninguém tem de que o Irã será livre, haverá liberdade no Irã. Só o tempo dirá. Até 79. Era uma dinastia, a gente sabe, a dinastia Pahlavi, mas o Irã era um país
altamente ocidentalizado, onde as mulheres usavam mini saia, fumavam em público. Liberal. Liberal, até porque eles são persas, né? E aí, com a derrubada do Shah e a implantação de uma teocracia, o país... Com os ayatolás, acreditavam nisso, né? Eles primeiros, os iranianos, comemoraram a derrubada da monarquia. Por que que eles comemoraram? Exato. Porque a situação econômica era péssima. Era um país ocidentalizado, tinha democracia, mas era uma democracia ruim e o regime do Shah também era um regime violento. Aí eles aplaudiram, olha, os ayatolás, o Socorro sabe disso, foram recebidos euforicamente pela população. Virou uma teocracia. O que a Socorro está trazendo? Eles agora apelam aos Estados Unidos para derrubar a teocracia que eles ajudaram a implantar. Mas quem é que garante, como o Francis disse, que o Trump, uma vez se apossando das reservas de petróleo que ele tem interesse no Irã, ele vai dizer assim, não, os ayatolás podem continuar mandando. O que eu quero é só grana. Já disse hoje, né, Ari? É isso, é só commodity. Não precisa ser democracia, não. Só quer a submissão e, como eu disse, a guerra é sobre dinheiro. Sempre é sobre dinheiro. Sempre é a questão econômica. O presidente Trump disse hoje, olha, não pode ser um líder religioso, tem que ser democrático? Não, nem precisa isso. Olha. Tem que ser bom, tratar bem Israel, os Estados Unidos e os nossos aliados no Oriente Médio. Incrivelmente ainda tem quem repita e diga que é pela democracia, né? Defenda que é pela democracia, enquanto o próprio autor diz que não interessa. Isso não interessa. Nosso esquema é outro. Nosso interesse é outro. O que estamos buscando é outra coisa. Bom fim de semana, Socorro. Obrigado mais uma vez. Olha, antes, deixa eu mandar aqui um abraço para o Fábio Dantas, que acompanha a gente pela internet, e é sempre muito gentil. Então, um abraço para ele, um bom final de semana para ele e para todos vocês, para todos o Brasil. Tem um recado do Fábio Dantas aí para Socorro? Temos? Tem sim. Põe na tela então o recado do Fábio Dantas, nosso telespector, para Socorro Sampaio, mandou um superchat, viu, Ari? Na nossa transmissão foi um superchat. Ele fala do Brasil, Foi, mandou um superchat na nossa transmissão no YouTube. Põe eu tô aí, vendo então. aqui, posso ler, se demorar. Pode. Não, tá pronto aí, Nájila. Não vou ler, não. Me indica aí, Nájila. Não. Deu um probleminha, depois eu vou puxar aqui. Deu um probleminha no computador, vou puxar aqui. Vamos lá, então. Nosso superchat para Socorro Sampaio. Fábio Dantas, Socorro Sampaio. Excelente profissional. Entrego-lhe flores em alusão ao Dia Internacional das Mulheres. Vocês merecem todo o nosso respeito e acolhimento. E aí os emojis das flores. Tem uma rosa, tem um girassol, tem uma rosa vermelha, tem um buquê de rosas e tem um sol, com o calor aqui do Piauí, para Socorro Sampaio. Principalmente o sol, manda o sol. Para Socorro Sampaio. Não, é uma flor amarela aqui, não. Mas se for sol, melhor ainda, tá, Fábio? A gente precisa aqui. Muito bem, muito bem. É uma flor amarela, parecia um sol, porque eu Socorro... Eu já passei nos 40. Porque a Socorro é como... Ele acertou, porque a Socorro é como o sol. É como um sol. Quando ela brilha, ela não vê as outras estrelas. Olha. Porque o fulgor dela, então, entendeu? Tá bom, Ari, um dia eu te pego, tá? Socorro, Tchau, você sabe, Brasil, bom final de semana. Você sabe que eu já passei dos 40 e para ver de perto já tá mais complicado, né? Eu já tô tendo que esticar o braço. Que é assim, começa a precisar de um braço mais longo. Eu, como ainda não passei dos 40, Olha aí. eu ali nos 30 e pouco.